Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. A Ele seja sempre, né? Toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, porque Ele é Deus, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo, porque Ele nos ama, porque Ele decidiu que nós nasceríamos para o louvor da sua glória. Amém? No Salmo 56, Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos, ele roga e confia que Deus o ouvirá, porque o nosso Deus tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem mãos, né? E trabalha em favor daquele que nele espera. Desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha, né, em favor de todo aquele que aguarda na sua salvação, aguarda numa intervenção sobrenatural, amém? Aí no Salmo 56 ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia que eu temerei de confiar em ti, não tenha medo. O Senhor fala 367 vezes não tema, né? No dia que você quiser temer, confia no Senhor. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei o que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus tem as nossas lágrimas no seu livro. Ele sabe, todo dia que você chorou lá no travesseiro, todo dia que você chorou de criança, né? Quando você era jovem, todas as nossas lágrimas estão no livro do Senhor, estão no seu odre. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos, isto sei eu. Por quê? Porque Deus está conosco, né? Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem, né? Então, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então vamos ficar com esse versículo 9, né? 56, 9. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Não é um dia só, não é quando está tudo bem, mas em todo o tempo. Todos os dias o Senhor prometeu estar conosco. Muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Como que tá Paraíba aí? Tá chovendo? Aqui estava chovendo. Aqui o tempo tá fechado. Glória a Deus, né? Vamos clamar ao Senhor, porque o salmista falou: quando eu clamar, os inimigos vão retroceder. Quais são os seus inimigos, né? A tristeza, a dor, o sofrimento, o desânimo, a depressão, o temor do amanhã, o abandono, a solidão, a enfermidade. Eu vi uma estatística que tem uma porção muito grande de gente com depressão. Não deixa a tristeza entrar no teu coração, deixa Jesus dominar, né? Deixa Ele ser rei. Não deixa nada de mal que perturbe o teu coração, pensamentos do passado, né? Pensamentos de medo do futuro, pensamentos de agora, tristeza, dor, sofrimento, choro, para em nome de Jesus, que a alegria do Senhor seja a nossa força constante, amém? Que a presença do Senhor te renove nesta tarde, trazendo novo ânimo. Se Deus renova a águia, né? A águia que é uma ave, como é que Ele não vai nos renovar, né? Nós que somos a sua criação, nós que fomos salvos para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, amém?
Então vamos clamar, né? Vamos colocar, Glauco entra aí em concordância, porque a palavra de Deus fala: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares terá sido desligado no céu. E nós vamos desligar tudo aquilo que é raiz de amargura, que é tristeza, que é dor, que é sofrimento, e vamos ligar as bênçãos que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. A ti pertence toda a honra, glória, louvor, a nossa adoração, porque o Senhor é Deus, o Senhor reina. Quando nós olhamos para a obra das suas mãos, nós imaginamos a tua glória, a tua grandeza, o teu poder. A tua luz brilha mais do que o sol, Senhor, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor é maior do que toda a sua criação, que o Senhor é santo, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. A terra está cheia da tua glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, porque nos comprou com o seu sangue precioso, para sermos propriedade exclusiva do Senhor. Que tudo aquilo que é desânimo, dor, sofrimento, tristeza, abatimento, Senhor, opressão, depressão, obra de macumbaria, de bruxaria, mal olhado, cai por terra amarrado, debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, e a tua palavra fala que nada nos faria dano algum. Nós nos revestimos de toda a armadura espiritual, do capacete da salvação. Mantenha a nossa mente cativamente de Jesus Cristo, e eu te peço que aquele sangue precioso da tua cabeça, Jesus, que foi derramado em nosso lugar, purifique as nossas memórias, cure as nossas memórias. Sempre que vem alguma lembrança de dor, de sofrimento, que seja apagado pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, ó Deus, o teu sangue, Senhor, que foi vertido das mãos, purifique a obra das nossas mãos. Nós declaramos que onde nós tocarmos as mãos, Senhor, haja a tua bênção, haja manifestação da tua glória, da prosperidade. Em nome de Jesus, os teus pés foram feridos também. Senhor, cura toda a enfermidade das pernas, dos pés, aplica o teu sangue precioso nos nervos, nos ossos, no sangue, nas veias, Pai. Se houver alguma veia entupida, Senhor, que o teu sangue, Senhor, faça, Senhor, uma cura sobrenatural. Senhor, o Senhor foi ferido no rosto também. Eu te peço, apaga todas as vergonhas do passado. Alguma situação, Senhor, que causou, Senhor, vergonha, vexame na escola, onde quer que nós passamos por alguma vergonha, que ainda nós lembramos, Senhor, que seja cancelada, que seja lavada por esse sangue precioso. O Senhor também foi ferido na lateral e penetrou até o coração. Senhor, aquilo que ainda está no coração, na mente, nos pensamentos, nos sentimentos, que seja curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ó Deus, nas costas, o Senhor sangrou nas costas, Senhor. E eu te peço, ó Deus, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tomou e carregou todas as dores, todas as enfermidades. Pelas suas machucaduras nós somos curados. Senhor, eu te peço, toma e carrega todas as dores, as enfermidades e traz a cura, traz saúde, traz vida abundante, porque a tua palavra fala que o inimigo não veio senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E eu profetizo vida abundante, alegria completa, saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, saúde financeira, saúde familiar, saúde, vida abundante em todas as áreas. Senhor, a glória da segunda casa, restauração, restituição, a ressurreição do Calvário, em nome de Jesus. Abençoa o convívio familiar, Senhor. Abençoa os maridos, que eles sejam sacerdotes,
que eles dirijam os lares, Senhor. Ó Deus, que eles, Senhor, amem as esposas como o Senhor ama a igreja. Abençoa as esposas, Pai, que sejam mulheres tementes a Deus, mulheres virtuosas, mulheres sábias, que edificam os lares. Senhor, abençoa os nossos filhos, genro, nora, netos, nós os colocamos na palma da tua mão. Declaramos que são herança bendita do Senhor, que o Senhor guarde os livre de toda malignidade, cobre-os com teu sangue, aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal contigo, que não têm certeza de salvação. Provoca fome e sede de ouvir a tua palavra, de ter esse novo nascimento, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, ó Deus, o trabalho de cada um, aqueles que estão desempregados, abre portas abençoadas. Aqueles que estão trabalhando, mantém, Senhor, eles no trabalho. Promove, Senhor, aumento. Promove, Senhor, ó Deus, concórdia no ambiente de trabalho. Cobre com teu sangue a vida de cada um nas estradas. Senhor, ó Deus, livra de acidentes e incidentes domésticos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos a Ti. Abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste. Nós profetizamos que essa nação não pertence à bancarrota, não pertence, Senhor, ao roubo, não pertence à mentira, ao engano. A nossa nação é do Senhor Jesus Cristo e nós te pedimos, toma o controle da nossa nação, Pai. Faz essa nação prosperar, abençoa, Senhor, o pobre, o necessitado, a viúva. Abençoa aquele que não tem quem o ajude. Aquele, Senhor, ó Deus, que se sente abandonado num asilo. Senhor, as crianças que estão no orfanato, promove, Senhor, a adoção. Ó Deus, aqueles que estão no leito de UTI, clamando a tua misericórdia. Que, Senhor, o Senhor se manifeste nessas vidas com salvação. Senhor, ó Deus, com o teu socorro bem presente. Abençoa Israel, abençoa a faixa de Gaza, Pai. Nós clamamos pela tua intervenção naquela nação. Cobre com teu sangue o povo judeu. Guarda, Senhor, porque sempre o Senhor entrou com uma intervenção dos altos céus, onde não havia socorro, solução e saída. E eu te peço que o Senhor entre com esse socorro, Senhor, com essa saída sobrenatural, que todos vejam que é a tua mão, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, ó Deus, eu te peço, glorifica o teu nome em toda situação impossível, Senhor, e recebe a nossa gratidão em nome de Jesus, amém, amém? Então, em Êxodo 15, 23, o povo tinha acabado de sair do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles, né? Eles conviveram muito tempo como escravos, né? E eles ainda tinham aquela mentalidade de escravo, assim diz a tradução no final. É verdade. Aham. Mas é o próprio ser humano, né? Jesus sabia que o ser humano ia atingir, né? A camada de ozônio com sprays, com um monte de química, um monte de coisa, né? Então, o que está acontecendo? Cada dia está mais quente mesmo, né? Está abrindo essa camada de ozônio e é consequência, né, de desmatamento. Meu filho foi pescar lá em Manaus, ele falou que dá dó de ver quanta queimada, quanta floresta destruída pelo fogo e os animais morrendo. Que judiação, né? O próprio ser humano semeia, né? E depois colhe. O que acontece, né? Então, lá em Êxodo 15, a partir do 23, vamos ler aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara. Mara quer dizer amarga, né? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia, Jeová Rafá, né?
E então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas, amém? Glória a Deus, né? Então o povo saiu do Egito. Que bom, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né? Obrigada, Glauco. Olha, hoje a Cris também me ligou, falou, não para as lives, não. Eu estava orando, eu falei, Senhor, eu queria que o Senhor confirmasse se o Senhor quer que continue as lives, né? E ela me ligou, a Cris, beijo, querida, foi usada por Deus, falou, não para não, né? Uma alma que a gente ganha, e a gente, né, unido na palavra, em oração, né, em concordância, as coisas espirituais vão mudando, né? E um sustenta o outro, né? O cordão de 3 dobras não se quebra, né? Então, somos nós e Deus no nosso meio, né? Então, quando um tá fraco, o outro anima, um ora pelo outro e nós vamos chegar lá no céu um dia. Jesus fala que já está tudo preparado. Um dia eu enxerguei no meu espírito, até hoje eu enxergo essa mesa quilométrica com uma renda linda. Jesus está nos aguardando lá no céu, né? Olha que lindo. Um dia nós vamos estar para sempre com ele, né? E nunca mais vamos passar por dor, por sofrimento. Não, a única coisa que eu senti um pouco, Glauco, é que a gente não vai dormir. Eu gosto tanto de dormir. Mas lá não vai precisar. A gente vai ter muita força, muita saúde, um corpo glorificado, né? Depois que Jesus ressuscitou, ele passou pela porta, né? Ele passou pela parede e se apresentou no meio dos discípulos. Paz seja convosco, né? Glória a Deus, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele está presente. Aleluia, né? Aí o povo tinha passado pelo mar, né, vermelho. Aí o que aconteceu? Deu sede, né? Aí eles encontraram um poço, mas a água era amarga, né? Amarga é devido a inúmeros minerais, né? Maria das Graças, muito boa tarde. Quando tem muitos minerais na água, ela fica com um gosto esquisito, amargo, né? E aquele poço era de águas amargas. Então, no processo, né, entre a gente, Deus faz primeiro a promessa e depois Deus tem um processo, um trabalhar na nossa vida, né? E eles tinham essa promessa, né, de entrar na terra prometida. O único povo que Deus deu uma terra foi para os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó. Ele deu a terra de Canaã em possessão, né? Mas até agora eles não conseguiram tomar posse da terra toda, porque o inimigo ouviu e ele peleja contra as promessas, né? E nesse processo, né, de nós chegarmos até as nossas bênçãos, Deus vai tratando do nosso caráter, né? Jesus fala, aprendei de mim. Muito boa tarde, Cris. Acabei de falar de você, que você foi bênção na minha vida, né? Confirmando. Glória a Deus, né? É por pessoas assim que a gente não desanima, não desiste, vai em frente. Então eu tô falando aqui, né, que o povo tinha acabado de sair do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles, né? Eles ainda eram escravos, né? Tinham a mentalidade de escravos. Aí eles se deparam com um poço de águas amargas. Quem é que já não passou por amargura? Quem de nós já não teve talvez uma raiz de amargura no coração, né? Mas o Senhor enxerga cada lágrima, cada tristeza, cada dor. Um dia eu lembro que eu fui num congresso e eu estava pedindo uma cura. Aí o pastor falou assim, eu não vi a cura, mas se enxerga, né? Debaixo da cruz de Jesus Cristo, e enxerga aquele sangue caindo sobre a sua vida. Então vai enxergando, vai profetizando, porque o Senhor aqui falou na palavra, né? Que se eles obedecessem, que nenhuma das enfermidades que ele pôs sobre o Egito, ele colocaria sobre eles, porque ele é Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Ele sara tanto o espírito com salvação, tira da morte e ressuscita para a vida eterna.
Ele salva a nossa alma, né? Ele cura a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos que muitas vezes vêm do passado, nos assolando, querendo causar tristeza, depressão, querendo nos parar. Mas o Senhor me deu essa revelação, né? Que aquele bálsamo do Salmo 23 é aquele que o pastor colocava aqui no nariz, porque entravam bichos pelo narizinho da ovelha e deixava ela louca. E assim o inimigo tenta colocar pensamentos causando depressão, causando amargura, causando tristeza, mas o sangue de Jesus nos purifica, o óleo do bálsamo do Salmo do bom pastor, que é o pastor perfeito, que é Jesus, nos cura de toda enfermidade. E eu vejo chagas nesta tarde, e o óleo do Senhor, o bálsamo do Senhor passando. Tem enfermidade que está numa casca grossa, vermelha, e Jesus está passando o bálsamo dele no coração, aleluia, né? Então eu falo, nesse processo, entre a promessa que Deus nos deu, entre a obra que o Senhor tem na nossa vida, até nós chegarmos na terra da promessa, Deus trabalha no nosso caráter. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Ele sendo Deus, ele foi manso, ele foi como um cordeiro manso até a cruz do Calvário, mas ele vai voltar como leão de Judá, né? Da tribo de Judá, como rei dos reis, como senhor dos senhores, aleluia. Aí Jesus nos ensina, né, o fruto do Espírito, a termos amor, amar até os inimigos, né, porque os amigos é fácil amar, mas amar os inimigos não é moleza não, né, a alegria. Estava falando, né, com você, Cris, que o apóstolo Paulo tinha sido chicoteado, né, porque estava pregando o evangelho, porque expulsou os demônios de uma moça possessa, que dava muito dinheiro para os seus donos, né, e aí estava lá numa prisão, né, numa prisão nojenta, né, porque eles faziam a sujeira no local que eles eram presos, e a prisão ficava embaixo do trono dos reis, né, e no lugar escuro, sujo, ele falava assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Se não tem motivo para se alegrar, se alegrem em Deus, porque a gente saber que nós estamos aqui de passagem, tudo isso, às vezes a gente está passando por uma situação difícil, às vezes está passando por uma situação boa, mas tanto acaba, né? Geralmente a situação boa acaba mais rápido que a difícil, né? Infelizmente. Mas às vezes Deus trata o nosso caráter e nos prepara, né? Então o Senhor, o apóstolo Paulo, tem até um corinho que fala, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Paz, a paz, Jesus deixou a sua paz, né, no nosso coração, porque a gente tem a certeza que nós temos um Deus que ouve, um Deus que sabe o que nós passamos, um Deus que prometeu, a alegria do Senhor é a nossa força mesmo, né? Um dia eu orei e falei, Espírito Santo, me ensina a alegrar o coração do Senhor, porque eu preciso de mais força, né? Então, a paz que Jesus nos deixou, né? Ele falou, deixo-vos a minha paz, porque eu fico pensando, Jesus passou por todo o seu ministério vendo pessoas crucificadas, né? E ele sabia que ele não devia nada, né? Não devia nada, e um dia ele estaria lá no nosso lugar para pagar a dívida, mas ele fala que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e a alma dele se alegrou, porque ele está vendo cada vida que se salva a cada dia. E eu acho que ele declara lá no céu, valeu a pena, né? Valeu a pena. A vergonha, né? Eu sou uma pessoa muito recatada, eu sou muito assim envergonhada em relação a expor o corpo. Então imagina ele sendo Deus, sendo santo, sendo puro lá na cruz, né? Eu não sei se ele ficou nu, seminu, mas que humilhação por amor a nós, né? Por amor, ele não desistiu, ele foi até o fim. Embora Satanás tentou matar Jesus 3 vezes, né? Quando era bebê, com o rei Herodes, né? Que os magos foram visitar, foi eu brinco, eu falo que foi a estrela GPS, né, que guiou os magos aonde Jesus estava, e eles passaram pelo palácio, eles falaram, já que Jesus é rei, então ele está no palácio, mas ele não estava no palácio, ele estava numa estrebaria, né?
estava lá, e o rei Herodes, né, eles falaram, nós viemos visitar aquele que é nascido rei dos judeus. Aí eles falaram, quando vocês encontrarem ele, me avisem, né? Por quê? Porque ele queria matar Jesus. Aí ele manda matar as crianças de até 2 anos, porque eles perguntaram, quanto tempo que vocês viram essa estrela, né? Eles falaram, cerca de 2 anos. Então ele mandou matar as crianças de recém-nascidas até 2 anos. Olha a maldade, né? E depois lá quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo tentou enganar Jesus com a palavra, pula desse monte. Se Jesus pulasse, ele estaria usando o poder dele, ele estaria pecando, porque não era hora de quebrar o jejum, né? E depois lá no Getsemane também, né? O diabo tentou matar Jesus com uma opressão tão grande, né? Que Jesus clamou ao Pai, e a palavra fala que ele foi ouvido quanto ao que temia, porque ele não veio para morrer no Getsemane, mas foi na cruz do Calvário. Ali ele suou gotas de sangue, ele foi vitorioso para a cruz, foi vencedor, porque ele veio para isso, né? Ele fala que veio para isso. Longanimidade, né? Não pode esticar o elástico e soltar. Tem que soltar devagarinho, né? Tem que ser longânimo, né? Bondade. O Salmo 23 fala que a bondade e a misericórdia me siga todos os dias da minha vida. Olha aí para trás, fala aí, tem bondade, tem misericórdia me seguindo, né? Fidelidade. Deus é fiel, que nós possamos ser fiéis com Deus e com as pessoas, né? Porque o que a gente planta, a gente colhe, né? Mansidão, tem hora que é tão difícil a gente ser manso numa situação que o inimigo sabe exatamente onde é o teu calo, né? Ele pisa ali, ele usa até pessoas de perto, porque dói mais, né? Se o teu vizinho fizer alguma coisa e o teu parente, a dor, né, de quem é seu familiar vai doer mais do que a do vizinho, né? Domínio próprio. Como é difícil a gente, né, ter domínio próprio em algumas situações que nós sabemos que a gente tem uma fraqueza ali. Mas Deus trabalhou na vida de Davi até ele chegar no trono. Não foi fácil não, né? Ele recebeu aquela unção de rei, né? Lá na casa do pai, né, onde todo mundo passou, e o profeta Samuel falou, acabou, né, acabou o povo, acabaram os filhos, não, tem um lá, ele tinha de 15 a 17 anos, ele era um jovenzinho, e aí Deus falou, é esse, né, aí Samuel tinha levado um chifre cheio de azeite e derramou sobre ele, e da unção até o palácio foi um trabalhar. Davi tinha um exército de 400 pessoas endividadas, assassinos, bandidos, né? Esse era o exército que Deus deu um treinamento para ele. Passou por perseguição, Saul quase várias vezes tentou matar ele, mas que ele chegou no trono, ele chegou porque a promessa de Deus, o que Deus promete, ele mesmo cumpre, de executar a vitória, né? Então, até que ele chegou um tempo que ele perguntou, né, tem ainda algum parente, né, de Saul, de Jonatas, né, e o filho de Jonatas estava aleijado, e ele falou, o que eu posso fazer de bem para com ele? Qual é o benefício que eu posso fazer, né? Então, nós somos tratados a cada dia naquelas áreas que nós não parecemos com Jesus, mas nós precisamos parecer, porque Jesus quer uma noiva à altura, uma noiva parecida com ele, e quando nós aceitamos Jesus, Deus começou um processo, né, de nos refazer a imagem dele conforme a semelhança. E eu sempre falo, né, o ouro, ele passa por 7 fogos, né, 7 purificações no fogo, e ele só está bom para ser usado quando o ourives enxerga o rosto dele no ouro, e nós estamos prontos quando Jesus enxergar ele em nós, né, glória a Deus, aleluia. Então vamos continuar, né, aí eles tinham passado a mar enxuto, viram 2 paredes de água, né, agora a sede veio, e as águas eram amargas, né. Aí o que aconteceu? O povo murmurou, mas o povo reclamou e Moisés clamou. É diferente, né? De reclamar e clamar. Então, as águas eram amargas porque devia ter muito mineral lá, né?
Aí o povo murmurou contra Moisés, né? Então, o que nós vamos beber? Nós estamos tudo com sede, imagina 2 milhões de pessoas lá buzinando no ouvido de Moisés, né? Ah, porque tirou a gente do Egito, era melhor ser escravo, e assim muitas pessoas, né? Elas deixam a vida antiga, mas às vezes o mundo ainda não saiu do coração, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós temos um novo nascimento, mas muitas pessoas ainda ficam com coisas do mundo e precisam de libertação, né? Aí o que aconteceu? Tinham sido libertos, mas ainda eram escravos, né? Assim como muitas pessoas ainda são escravas de alguma coisa. Não pode passar perto de um bar, né? Não pode, tem gente que não pode beber porque vai voltar a beber. Tem gente que não abandonou muito a prostituição, né? Ainda porque a prostituição e o adultério, os pecados começam todos no coração. E é lá no coração que os olhos de Deus enxergam, né? Se a pessoa dá à luz aquele pecado, né? Aquela tentação, aí surge o pecado, né? Porque Deus não tenta, Deus prova, mas o diabo tenta. E ele conhece as fraquezas de cada um, né? Então, eles precisavam ser libertos do Egito no coração, né? Então, em Êxodo 1,14 fala assim: assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e cada trabalho no campo com todos os serviços que os serviam com dureza, né? Então, Deus tinha mandado as pragas, mas porque eles queriam servir a Deus, aí eles colocaram uma maior carga. Eles falaram: agora vocês vão colher a palha, né? Colher a palha e fazer o tijolo no mesmo tempo, e vão ter que dar conta do mesmo serviço durante o mesmo horário. E aí Deus falou: chega, né? Deus mandou a 10ª praga, mas eles saíram de lá com o Egito no coração e com a escravidão no coração, né? Então, o que acontece? O Senhor, Moisés vai lá falar com o Senhor, ele clamou a Deus, né? Porque não adianta reclamar, a gente tem que clamar. Quando uma situação é difícil, é maior do que nós precisamos clamar, orar de todo o nosso coração, né? Aí o Senhor falou, mostrou um pedaço de madeira, né? Um lenho, e falou para Moisés: joga ele nas águas. E o que aconteceu? As águas ficaram doces. O que era esse milagre para um Deus que fez 2 paredes, né? Imagina o tamanho da parede do mar. E elas ficaram quietinhas, né? Eu falo assim, cada hora Deus mostra o milagre do poder e da autoridade dele sobre todas as coisas da terra, como Criador. Como ele falou, né? Haja separação de água, senão as águas seriam todas amargas, né? Não teria rio. Mas Deus falou: haja separação, e as águas se separaram. A água doce foi para um lado e a água amarga, a água salgada para o outro, né? Então Moisés decidiu orar, clamar, pedir para o Senhor, e que a gente, em vez de reclamar, que a gente clame e peça, né, de todo o coração, né? Então aí ele jogou, e essa madeira, né, nos lembra da cruz do Calvário, que nos cura de toda a amargura deste mundo, né? Se ainda existe alguma amargura, alguma coisa que amarga a sua vida, né? Clama, Senhor, eu te peço que esse sangue do Calvário que foi derramado em meu favor, que cure toda essa amargura do meu coração. Em Colossenses 2,14 fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, todos nós tínhamos uma dívida, né? Às vezes a pessoa fala: eu não roubo, não mato, não minto. Mas olha, nós já nascemos separados por causa do pecado de Adão e Eva, né? Porque eles pecaram, a morte passou para toda a humanidade. Mas através do segundo Adão, a vida passa para todos aqueles que se arrependem e aceitam o sangue de Jesus sobre a vida dele, né? E despojando os principados e potestades,
os expôs publicamente, né? E deles triunfou em si mesmo. Quando Jesus derrotou Satanás na cruz, ele despojou de autoridade, né? De toda autoridade, de principados, de potestades, porque quando o Lúcifer, que era o anjo de luz, caiu, arrastou 1/3 dos anjos. E eles caíram aqui na terra, porque Jesus fala, né? Quando os discípulos se alegraram porque os demônios se submetiam a eles, Jesus fala, eu via Satanás caindo como um raio, né? Ele caiu como um raio aqui na terra. Deve ter feito um daqueles estragos, né? Porque as pedras preciosas eram tudo em cima e foram tudo para dentro da terra, né? Talvez tenha sido isso, né? Aí o que acontece? Jesus tomou o nosso lugar, né? Ele tomou o nosso lugar e ele despojou, ele triunfou. E toda a dívida, né? Toda a nota promissória, toda a dívida que era contra a nossa vida foi cancelada quando Jesus fala, está consumado. O trabalho dele foi perfeito lá na cruz, em nosso favor, né? Toda acusação, toda dívida, tudo que era contrário foi pago lá na cruz, né? E lá ele fala, né, que se eles obedecessem, que ele era o Jeová Rafá. Ele promete cura, dizendo, eu sou o Senhor que te sara, né? Em Êxodo 15:26. E diante da amargura não adianta reclamar, né? Mas clamar e agir na direção de Deus, né? Mas eu estava pensando, se o poço não fosse de água amarga, a água lá no deserto vale mais do que ouro, porque não adianta você ter um caminhão de ouro lá e morrer de sede, não vai desfrutar do ouro coisa nenhuma, né? Mas se a pessoa tem um poço lá de águas vivas, de águas boas, ela é rica, né? Porque ela pode plantar, cultivar, né? Lá em Israel eles tiram água até do ar, porque lá não tem água, é muito rara, né? Não consegue suprir o país. Então, eu estou pensando, se fosse de água doce ou algum povo já tinha acampado nesses poços, né? E aí não ia deixar 2 milhões de pessoas beberem da água, né? Mas Deus conservou aquela água amarga para que eles dependessem dele e para que eles continuassem vendo o poder de Deus de transformar toda amargura em doçura. Que Jesus transforme toda amargura do seu coração na doçura da presença do Espírito Santo, porque ele declarou, eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que te sara, não só salva o espírito, mas salva a alma, né? De traumas, às vezes, da escola, de bullying, né? Aquela época não sabia o que era bullying, mas já tinha, né? Já tinha bullying, né? Crianças que, por causa de algum apelido, se tornaram tímidas, né? Por alguma situação que passou, alguma situação de família. Tantas coisas que nós passamos, né, que o Senhor viu, que ele fala que ele tem a nossa lágrima no odre dele, estão escritas no livro, né? Então, o que acontece? Ele tem todo o poder, o sangue de Jesus, o bálsamo do Senhor, tem poder de curar de toda amargura, amém? Então, a lei de Moisés indicava a conduta certa ao homem, mas não podiam dar vida, nem podia dar poder para obedecer a Deus, né? A salvação foi cravada na cruz e Deus estabeleceu um conserto melhor através de Cristo. Ele mesmo veio morar no nosso coração e o Espírito Santo nos dá capacitação, né? Jesus mostrou lá em Mateus 4 e Lucas 4, quando ele vence o diabo, a carne e o mundo, o diabo ofereceu, falou, olha, se você me adorar, vou te dar todos esses reinos, não precisa ir para a cruz não, né? Me adora, mas Jesus, a palavra fala que ele foi batizado, não precisando, porque ele não tinha pecado, né? Porque batismo também é para adulto, porque João Batista veio pregando batismo de arrependimento, só um adulto se arrepende, né? E depois a palavra fala também, né? E de fazeis discípulos. Então, discípulos é uma pessoa que entende a palavra, depois batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né?
Então, o que que acontece? Jesus, ele mostrou que um homem cheio do Espírito pode vencer o diabo, a carne e o mundo. O diabo queria que Jesus transformasse o pão, né? Usasse o poder dele. Aí ele ia falar assim, é lógico, ele usa o poder de Deus, por isso que ele venceu, né? Mas não, aí ele falou assim, ó, lança-te daqui, mostrou um lugar bem alto, né? Porque aos seus anjos, ele usou a palavra, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te salvem, né? E aí ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E ele respondeu, nem só de pão viverá o homem, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele prestarás culto, né? E não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus rebateu o diabo com a palavra. E nós precisamos conhecer a palavra pra gente, porque a palavra é espada, né? É a única arma de ataque que vai contra o inimigo. E pode ter certeza, quando o inimigo vier te tentar, você usar a palavra, né? Você se apropriar da palavra, ele vai recuar, porque a palavra ela edifica tanto que ouve, mas ela ataca o diabo, né? Ela atinge. Então Jesus nos deu a vitória lá na cruz do Calvário e despojou, né, do poder de manter homens e mulheres presos sob o domínio do mal contra a vontade deles. Ele nos transportou do domínio das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Lá na cruz ele fez esse transporte para todo aquele que acredita, que crê, e Jesus pode tornar doces todas as águas amargas da nossa vida. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Senhor, e nós te pedimos, o Senhor conhece se existe alguma raiz de amargura, alguma coisa, Senhor, que ainda traz amargor na vida de cada um. Senhor, que esse sangue precioso do Calvário esteja, Senhor, trazendo uma cura sobrenatural, trazendo restauração na memória, no passado. Senhor, ó Deus, fazendo, Senhor, de cada um uma nova criação em Cristo Jesus, porque as coisas velhas já se passaram, que o Senhor traga novidade de vida e que cada um possa se apossar, que o Senhor cravou lá na cruz toda a dívida que nos era contrária e despojou principados e potestades e triunfou em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Traz, Senhor, essa revelação de uma nova vida, do teu reino e do teu reinado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo no seu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Que você experimente em toda a situação que você sentiu a amargor, a doçura da presença do Espírito de vida, que é o Espírito da ressurreição, que ele traga ressurreição em todas as áreas da sua vida, a glória da segunda casa em nome de Jesus, amém? Beijo, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.